a mais uma edição da PBBR Talks. O meu nome é Rita Roque Pinho, sou responsável pela área de Direito da Saúde da PBBR. Vamos fazer aqui uma pequena sessão sobre a nova Lei da Saúde Mental e para esta conversa tenho a honra de ter comigo o Sr. Dr. Fernando Vieira, psiquiatra, especialista em psiquiatria forense, que é o presidente da Comissão de Acompanhamento de Execução do Regime Jurídico do do Tratamento Involuntário. Este nome é bastante longo, portanto passaremos a chamar apenas Comissão de Acompanhamento. Sr. Fernando Vieira, muito obrigado por estar aqui connosco e por participar nesta conversa. Vamos então falar sobre a nova Lei da Saúde Mental, que foi aprovada pela Lei 35 de 2023, entrou em vigor em 20 de agosto e lançava-lhe o desafio de nos dar aqui uma perspectiva médica e científica e também ética sobre as soluções legislativas que estão incorporadas neste diploma e também, se possível, uma análise sobre a aplicação prática deste novo regime. Então, esta nova lei, como bem sabe, não é? Porque até participou no processo legislativo que levou à aprovação desta lei, incide em grande parte e talvez essencialmente, poderemos dizer, sobre os tratamentos involuntários em matéria de saúde mental. A lei tem objetivos de saúde pública, persegue objetivos de saúde pública e, em face de diversos interesses que até são divergentes, faz uma ponderação de um conjunto de regras até contraditórias entre si. Se por um lado temos direitos fundamentais, até constitucionalmente protegidos, de liberdades individuais, por outro lado também há uma preocupação de segurança, de manutenção do bem público, também de beneficência, de tratamento de doentes, numa lógica de beneficência, e também há aqui um valor muito importante de bioética que está presente nesta lei, que é o princípio da autonomia e a forma como ele se conjuga quando estamos a falar de saúde mental. Há aqui uma ponderação de várias ideias, vários interesses que estão em jogo, de vários atores até que estão em jogo neste sistema, entre o Estado, enquanto entidade pública, enquanto entidade que tem o dever público de prosseguir as políticas públicas em matéria de saúde, há os doentes, há os familiares, há os médicos, profissionais de saúde, há aqui uma série de interesses que estão em jogo. Portanto, pedia-lhe uma primeira análise e apreciação sobre a forma como a lei consegue resolver, isso na sua perspectiva, consegue mesmo, estes interesses que à partida parecem ser contraditórios entre si. Obviamente que isso é algo que é um bocado difícil e resultou de uma ponderação que eu direi que não foi fácil propriamente dito e de muitas horas de trabalho e discussão envolvendo médicos, juristas, mestrados, utentes da saúde mental, familiares, enfim, estiveram representados vários pontos de vista. E foi justamente a importância da ponderação dos vários interesses em jogo que esteve na base, digamos, e no que eu diria, da necessidade de produzir uma nova lei de saúde mental. De facto, desde a Convenção de Nova Iorque, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CRPD, aprovado entre nós numa resolução da Assembleia da República em 2009, eu penso que data de 2007, que, à partida, em particular por causa do artigo 12 e do artigo 14º, que nos dizia especificamente que as pessoas não podem ser privadas da liberdade, que a existência de uma deficiência não pode, em caso algum, e isto é a letra da lei, da Convenção de Nova Iorque, em caso algum justificar a privação de liberdade. A solução que se encontrou foi justamente uma solução que eu direi médico-legal, mas que poderei dizer jurídica, depende obviamente do ponto de vista, foi expandir ao máximo as garantias e os direitos dos doentes, focando-se no perigo da pessoa com ou sem doença mental, ou seja, não discriminando em razão da doença mental, mas focando-se no perigo da pessoa
que poderia ter doença mental, à semelhança no perigo da pessoa que tem uma doença mental. Justamente focando no aspecto em que a forma de afastar esse perigo poderá ser justamente, e será justamente, o poder fazer um tratamento e uma adequada reabilitação psicossocial. Não estamos aqui a falar em reabilitação criminal, porque não estamos a falar numa prática pós-delitual, mas sempre pré-delitual, e foi justamente a solução que se procurou efetivamente encontrar face ao artigo 12 e face ao artigo 14 da Convenção de Nova Iorque. Muito bem, muito bem. E é interessante o que acabou de referir, porque de facto a lei também expressa bem esses objetivos primordiais do tratamento involuntário. Por um lado, é promover a recuperação integral do doente. Que vem do Por outro, conceito de recovery e que é usado na psiquiatria exatamente. mais que até a reabilitação E psicossocial. que no fundo é feita através de uma dupla intervenção terapêutica, propriamente dita, e de reabilitação psicossocial, como bem referiu. E nessa perspectiva, analisando a lei, percebe-se muito bem as balizas que a lei estabelece relativamente às medidas, à aplicação de medidas involuntárias, e que refletem bem essa ideia que acabou de referir e que está expressa na Convenção de Nova Iorque. Por um lado, há uma primeira guarda, digamos assim, pela definição dos pressupostos, a existência de uma doença mental, uma recusa ou um não consentimento em relação ao tratamento, uma situação de perigo, e para as medidas urgentes é o chamado periculum in mora, não é? A demora na aplicação das medidas agrava a situação de perigo, e por outro lado é que o tratamento de facto tenha esse efeito de reabilitação e terapêutico do E se doente. calhar, vou-me interromper, mas antes dos pressupostos, uma das coisas desta lei foi introduzir, antes dos pressupostos, os próprios princípios, que já Sim. estavam na anterior Sim, lei, sim. no artigo 8. Exatamente. Só que, digamos, do ponto de vista médico, eram menos vistos, não eram tão olhados. As pessoas Claro. na antiga lei olhavam para o artigo 12 e quase que esqueciam primeiro o artigo 8. Sim. E aqui, o atual artigo 15 junta aos princípios e os pressupostos. Porque, se calhar, Exatamente. antes de vermos os pressupostos, temos que pensar nos próprios princípios. Apesar de, na lei, termos os pressupostos e os princípios a seguir, Exatamente. mas uns não podem viver sem os outros. Não, o que me parece é que a aplicação concreta e prática da lei nos procedimentos que são adotados tem que ter sempre, tem obrigatoriamente, é imperativo, que ter sempre em conta os princípios Exato. que estão expressos na lei. E que assim não são esquecidos. E que na antiga lei poderiam passar, não direi esquecidos, mas poderiam passar mais despercebidos. Pois, exatamente. E então, esta lei, nestas guardas que são criadas, eu referi que a primeira guarda são os pressupostos, mas não, tem razão, a primeira guarda são os princípios, depois temos os pressupostos e depois temos a definição do procedimento, não é? A necessidade de um controle judicial para a aplicação de medidas involuntárias, a aplicação das medidas involuntárias a título de último recurso, porque primeiro é claro que há a primazia pelo tratamento voluntário e pelo respeito da autonomia do doente, pelo consentimento do doente, o que também resulta dos princípios, e por outro lado também o facto de serem privilegiadas as medidas de ambulatório, ou seja... E mesmo em termos de involuntariedade, digamos, não se pode internar involuntariamente se for possível fazer um ambulatório involuntário. Exatamente. Ou seja, é a última ratio e é o princípio do meio menos restritivo Portanto, possível. diríamos que a ordem seria primeiro o tratamento voluntário, depois, não sendo este possível e sujeito àqueles princípios da necessidade, da adequação, da proporcionalidade, o involuntário, sendo o voluntário é preferível e há uma maior primazia para o ambulatório e ele é exígio. a título tem que se subsidiário, justificar que não pode ser ambulatório para poder fazer o internamento. E uma forma da lei controlar isto é através do controle judicial, é através do controle médico, também com as avaliações clínico-psiquiátricas que são necessárias,
No caso de haver medidas urgentes que são necessárias e tendo em conta o perigo e a demora que isso acarreta, e que sejam aplicadas previamente a uma decisão judicial, a um controle judicial a posteriori. E, portanto, tendo isto tudo em conta, as minhas perguntas são se estas exigências que estão desenhadas na lei, se na prática são viáveis, se isto na prática de facto corresponde à aplicação do princípio da beneficência que é aqui exigido e é exigida de uma forma geral em todas as intervenções de saúde, e por outro lado, se todo este regime é um regime que é um regime que à partida parece bem feito e bem desenhado, mas se ele é viável do ponto de vista prático, se não acaba por ser um conjunto de boas intenções e muito difícil de aplicabilidade prática. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto, na qualidade de Presidente da Comissão de Acompanhamento e também de médico que está na primeira linha na resolução deste tipo de problemas. Não direi que é fácil, mas eu irei diretamente responder a isso, só que previamente tenho que fazer uma pequena parte. Digamos que, mais do que um controle judicial, a lei é clara ao dizer que o tratamento involuntário é mais do que controle, é decretado judicialmente. É uma medida que é um juiz que a vai decretar. Portanto, mais do que controlado por um juiz, é decretado por um juiz e, secundariamente, confirmado por um juiz. Portanto, obviamente que há com base, no fundo, é uma perícia, que é a avaliação clínico. Eu não gosto de chamar perícia porque a perícia tem outros pressupostos. Eu quase costumo dizer que as avaliações clínico-psiquiátricas não são perícias e costumo comparar com a morte dos náufragos. Como é que é possível os náufragos morrerem desidratados? Porque eles estão no meio da água. Portanto, ou será que a água não é água? Eu acho que aqui a questão não é uma perícia, é mesmo uma avaliação clínica. Mas, respondendo agora, depois de ultrapassada a questão, mais que o controle judicial ser algo que é decretado judicialmente, sim. Ou quanto muito confirmado judicialmente. Na perspectiva da inflexão que há aí da limitação das liberdades porque é evidente que no Estado de Direito só um juiz é que o pode fazer. Sim. Agora, é claro que, e respondendo diretamente, não vou dizer que é fácil. A maior parte dos médicos ficaram muito zangados com a nova lei. Mas porquê? Porque consideraram que era demasiado exigente? A nova lei é efetivamente demasiado exigente, mas estamos a falar de direitos, liberdades e garantias essenciais e, portanto, não havia volta a dar. Como eu costumo dizer, era isso ou era acabar com o tratamento involuntário, que nós sabemos que no estado da arte atual não é possível. Algumas circunstâncias teremos mesmo que recorrer. E, portanto, no fundo, quase que me fazia lembrar aquela frase do gato pardo, do leopardo: temos que mudar tudo para ficar tudo na mesma. Sendo que o ficar tudo na mesma é ser possível fazer quando necessário e apenas quando necessário, controlando qualquer possibilidade de poder haver um abuso, mas era preciso necessariamente poder haver um tratamento involuntário. Porquê? Porque no estado atual pode haver situações que não sejam controláveis de uma outra maneira. Agora, evidentemente, que isto tem que ser por controle judicial, muito naturalmente. Muito bem. Portanto, na prática é difícil, mas não é impossível. Digamos que haverá muitos Tom Cruise da Missão Impossível entre médicos, portanto, estava-me a lembrar do Hopkins, quando a certa altura se vira para o Tom Cruise e diz: mas isso é muito difícil. Não, difícil não, impossível, mas senão não se chamava Missão Impossível. Senão não chamávamos, se fosse difícil não chamávamos. Sim, e portanto, se fosse difícil não chamavam um psiquiatra. Sim, senhor. Muito obrigada. Soutor, outro tema sobre o qual gostaria de ouvir a sua opinião é sobre a aplicação de medidas coercivas que estão previstas na lei. Para um leigo como eu, ver e ouvir falar em medidas de contenção física, de eletroconvulsivoterapia, de estimulação magnética transcraniana,
causa alguma surpresa e até algum receio. Mas gostaria que expusesse, do ponto de vista médico e clínico, qual é que é a eficácia e a necessidade deste tipo de medidas e o que é que isto pode ter em termos de beneficência para o doente e talvez assim desmistificar um pouco, isto está aqui previsto na lei, que à partida parece ser uma agressão a alguns princípios constitucionais, nomeadamente de não aplicação de tratamentos degradantes e desumanos. Esta questão põe-se muitas vezes até noutras especialidades médicas. É claro que assusta muito quando se fala da psiquiatria, face à história da psiquiatria, face a filmes como o Voando sob o Ninho de Cucos, e face a eventuais abusos que no passado se cometeram e que eu estou convicto, e digo sinceramente, não é por estar aqui, estou convicto que esse tipo de abusos não existem. O que acontece é que em muitas situações, por vezes por curtos períodos, por vezes por períodos mais longos, e nós vimos isso todos os dias na medicina, às vezes pode ser necessário doentes idosos que têm uma febre e que ficam baralhados, ou pessoas que ficam desidratadas, ficarem confusas e caírem das camas, atravessarem estradas, enganarem-se, em vez de saírem pela porta, saírem pela janela, e portanto pode ser necessário, em determinadas circunstâncias, haver algumas contenções, que mais de contenções são suporte. Isto às vezes até acontece mais em enfermarias de medicina e enfermarias geriátricas que propriamente na psiquiatria. Sendo certo que na psiquiatria, face ao passado, era preciso ter a certeza que não haveria abusos. E foi nesse sentido que se pôs para estas medidas, primeiro sim um controle médico, Sim, quando e um controle acontece, médico bastante exigente. e um Está controle previsto na médico lei, bastante prescrição exigente. por 2 médicos No e caso da eletroconvulsiva, a convulsivoterapia, para além da prescrição por 2 médicos, haver ainda um outro médico, sim, sim. e sendo equacionado, sendo o caso, acionado o próprio tratamento involuntário, sendo posteriormente tudo confirmado por um juiz, é importante que tudo fique claro e fique claro qual é a intenção. E a obrigatoriedade de registros, é evidente que é obrigatória de Sim, e aí registros, também é mas um imperativo de transparência. sim, e portanto, Também, não é? o que era evidente, tal como se diz que as sentenças judiciais são sempre fundamentadas, um despacho é fundamentado, naturalmente, mas fomos, na própria lei, ao esforço de dizer, ok, tem que se fundamentar. Também medicamente, também nós sabemos que se tem que fundamentar, mas pleonasticamente foi-se por isso, quase ao estilo da redundância dos controladores aéreos. É claro que se está a ser redundante, mas se calhar é importante ser redundante para dissipar toda e qualquer dúvida. E foi isso justamente que se fez para medidas que são claramente de última ratio, que são controladas medicamente, são controladas, sendo o caso, judicialmente, contendo, se necessário, acionando justamente o tratamento involuntário e utilizando as coisas, utilizando os tratamentos quando eles estão especificamente adequados. Não é deixa-me cá agora fazer este ou fazer aquele. Não. Existe uma fundamentação e, nomeadamente, a eletroconvulsivoterapia tem as suas indicações, não é a eletroconvulsivoterapia do passado. Neste momento, a eletroconvulsivoterapia é feita com anestesia, que só vemos que a pessoa tem a convulsão porque vemos o traçado, porque o corpo não mexe. Aliás, de antes, classicamente, os anestesistas faziam uma coisa, quando davam o relaxante muscular para não ser visível a contenção, punham um pequeno garrote, um pequeno elástico à volta do dedo grande e a única coisa que se via da convulsão era o dedo grande a mexer. Portanto, estamos muito longe do passado em que se via os aspectos aparatosos físicos da convulsão. Aqui o que vemos é a passagem da corrente elétrica no monitor. Onde vemos um potencial elétrico, uma espécie de reset do computador. Pronto, e o computador não se queixa. Pronto. E em que situações é que é adequado esse tipo de abordagem? Basicamente, existem indicações major. Basicamente, estamos a falar de alguns quadros psicóticos que vão existindo cada vez menos nos dias de hoje, porque os tratamentos são cada vez mais precoces, as antigas esquizofrenias catatónicas, motoras, em que as pessoas ficavam imóveis, quase com o que nós dizíamos flexibilidade séria, mexíamos as mãos e elas ficavam horas e horas em posições incómodas.
estes tratamentos revertem esses estados em poucos dias, às vezes quase instantaneamente. Quadros depressivos graves, com ideação suicida, com sintomatologias psicóticas, em que a pessoa acredita que já está morta, ou que está a morrer, ou que cheira mal, que se está a decompor, que há respostas, enquanto para os antidepressivos nós temos que esperar respostas de 3 semanas, um mês, 2 meses, nós temos respostas em poucos dias. Isto pode salvar vidas. Mais ainda é usado quando os fármacos falham, ainda conseguem reverter alguns dos casos, portanto, nas depressões refratárias. Mesmo em grávidas, por exemplo, que não podem ser utilizados determinados fármacos, de facto, a eletroconvulsivoterapia tem menos efeitos secundários. Pensando não é algo que não é eletroconvulsivoterapia, que é a estimulação magnética transcraniana, que são terapêuticas por agentes físicos, basicamente tem também algumas indicações. Eu confesso que não estou tanto a par, não tenho experiência na estimulação magnética transcraniana, mas tem indicações, tais como os quadros depressivos, e sobretudo começa a haver indicações, a Escola de Coimbra tem aprofundado muito isso, até mesmo está à frente, em termos mesmo internacionalmente, em alguns quadros de perturbações obsessivo-compulsivas refratárias a outros tipos de tratamentos. Portanto, há indicações estritas, não é Sim. porque sim. Muito bem. Doutor, fazia-lhe agora uma outra pergunta em que revela bem aqui o entrecruzamento que existe entre o mundo jurídico e o mundo da saúde e que está refletido aqui nesta nova lei e que diz respeito às aplicações ou à aplicação da lei que tem relevância no que diz respeito ao cumprimento de penas. Uma das alterações desta lei relevante veio no sentido de impedir ou evitar que as medidas restritivas da liberdade sejam indefinidamente repetidas e renovadas. Isso, em termos de transição da antiga lei da saúde mental para a nova lei, levou a que, em agosto de 2023, quando a lei entrou em vigor, Subitamente, no verão passado. subitamente houve a necessidade, para a aplicação da lei, de libertação de dezenas de reclusos que estavam em regime psiquiátrico, que estavam, embora estivessem a cumprir penas, estavam a fazer tratamentos de saúde mental. E, portanto, aqui o que lhe perguntava é, em que medida é que problemas de saúde mental condicionam o cumprimento de uma pena restritiva da liberdade, uma pena de prisão, o que é que é recomendável em termos de adequação do cumprimento da pena ao tratamento que é necessário e, por outro lado, já agora, por curiosidade jornalística, se na prática, se o doutor se conviveu com esta realidade e se pôde observar que, de facto, tenha havido algum alarme social na prática, como foi anunciado na altura pela comunicação social. Eu acho que o grande alarme foi sobretudo a comunicação social. Estiveram mais jornalistas na rua do que doentes mentais. Mas, de facto, só uma pequena correção. Nós estamos aqui a falar de penas, estamos a falar de medidas de segurança. E faz algum sentido a própria distinção, sendo que simultaneamente percebo a possibilidade de juntar, porque pelo artigo 40 do Código Penal as finalidades das penas e as finalidades de medida de segurança aparecem juntas. Portanto, não se trata de indivíduos a cumprir pena, trata-se de indivíduos a cumprir medida de segurança. Porquê? Porque eles tiveram, à partida, muitas vezes uma sentença absolutória, cometeram atos ilícitos típicos, mas por ausência de consciência da ilicitude agiram sem culpa, ou seja, sem censura da ordem jurídica, não sendo, portanto, possível de atribuir uma pena. E, portanto, como a medida da pena não pode exceder a medida da culpa, sendo a culpa zero, a pena seria zero. Mas existindo probabilidade de repetição de ilícitos típicos semelhantes, basicamente o senhor juiz, com a responsabilidade social que impende sobre o tribunal, terá que decretar uma privação de liberdade
só que é uma privação de liberdade não como pena, mas como medida de segurança, nomeadamente acautelando, lá está as finalidades do artigo 40 do Código Penal, E no sentido acautelando de também bens públicos como a proteção da segurança. sociedade, Exatamente. e fazer com que essas pessoas possam ser o mais rapidamente restituídas à liberdade. Tem uma medida privativa de liberdade. As medidas de segurança não são tratamentos, são medidas privativas de liberdade, Exatamente. ponto. E, portanto, nesse sentido, as pessoas estão privadas da liberdade. Eu até costumo dizer para os meus colegas dizerem, pessoas detidas, em bom rigor não são detidas, são privadas da liberdade, mas nós para explicarmos a uma pessoa em teoria normal, sem problemas, às vezes é difícil, imagine, nomeadamente, explicarmos a alguém com uma esquizofrenia ou com uma deficiência intelectual. Você não está preso, então quer sair. Não, quer dizer, está preso. Não, então estou preso. Não, não está preso. Mas então posso sair. Não, não pode porque está preso. Portanto, se isto já é difícil explicar a pessoas comuns, ainda mais difícil explicar pacientes. Mas aqui eles estão lá, não estão para tratamento, eles estão lá a cumprir uma medida de segurança para reabilitação criminal, para medidas de prevenção ou de prevenção, para satisfação de necessidades de prevenção especial. E, portanto, acontece é que o tratamento e mesmo a reabilitação psicossocial é um meio para atingir o fim da reabilitação criminal. Não é ao contrário, Sim. não é o fim, Sim. é o meio. E, portanto, o que havia de fazer aqui, basicamente, havia que ter a certeza que as pessoas não estavam, se possível, nem mais um minuto através do tempo em que poderiam sair, em que estava afastado do estado de perigosidade. E a forma de o fazer foi dizer, ok, não pode haver... os doentes mentais são pessoas e às vezes nós esquecemos isto. Eu mal comparando, e não resisto a dizer esta, eu tenho uma filha com 26 anos que tinha medo dos palhaços e que me explicou porquê. Quando tinha 5, 6 anos e começou a perceber, explicou-me que tinha medo de palhaços porque achava que os palhaços eram uma outra espécie. Havia cães, gatos, palhaços, para além das pessoas. Aquilo que eu quero ficar aqui bem claro é que os doentes mentais, antes de serem doentes mentais, são pessoas, não são uma outra espécie à parte. Pois. E, portanto, não há pessoas de primeira nem pessoas de segunda. Claro. E era isso que era preciso traduzir, porque na prática eu conheci um senhor que esteve privado da liberdade em medida de segurança há 58 anos. E, portanto... Portanto, havia quase que uma renovação tácita e indefinida. Sim, e muitas das vezes medidas de até por segurança. razões sociais e porque no fundo, era um pouco melhor para todos. Mais não fácil. é fácil. Era mais fácil. E obviamente eu percebo que não seja fácil integrar estas pessoas. Sobretudo se lhes foi dito, estás aqui internado e és para ficar. É importante dizer, não, tu estás aqui privada da liberdade. Portanto, sais daqui quando for possível sair em liberdade. E se calhar a melhor forma é o tratamento. Agora, a pessoa não está lá para tratamento. E, portanto, era importante dirigir-nos efetivamente àquilo que era preciso fazer. É preciso avaliar, ver quais são as necessidades e suprir essas necessidades. E esta lei vai obrigar justamente a isso. A que haja um limite efetivo. A que haja um limite efetivo. Porquê? Porque são pessoas. Há limite efetivo para pessoas, limite para aqueles que ainda por cima nem censura jurídica lhe pode ser atribuída. E, portanto, haveria que corrigir esta desigualdade, e aliás estávamos pressionados por isso, até pela Comissão de Prevenção de Tortura, pelo CPT, que nos visitava. Sim. E que nos dizia isso de uma forma clara. Agora, é evidente que isto desencadeou algum alarme. Entidades jurídicas respeitáveis vieram dizer, a sociedade está em perigo. Que eu saiba, já passaram mais de 6 meses, ainda não houve nenhum fascínora, serial killer. Não estou a dizer que não venha a acontecer. Agora, a probabilidade de reincidência em doentes mentais é menor do que nos presos, estatisticamente. Enfim, e, portanto, pode acontecer. Poder pode, mas pode ser mais facilmente acautelado. É mais facilmente vigiado. Então, isto agora leva-me à minha última pergunta, que é, decorridos cerca de 6 meses de entrada em vigor da nova Lei da Saúde Mental, que entrou em vigor em agosto, que apreciação é que o Sr. enquanto psiquiatra e enquanto presidente da Comissão de Acompanhamento, faz sobre a aplicação prática da nova lei? Já sabemos que em relação à transição
e há aquele alarme social que se suscitou quanto à libertação de um conjunto de pessoas que estavam sujeitas a medidas restritivas de liberdade, que de facto na prática não se justificou todo esse alarme. Mas quanto à monitorização que a Comissão deve fazer nos termos da lei sobre a execução e a aplicação da nova lei, qual é que é o juízo que, a título com certeza muito preliminar, neste momento poderá fazer? Deixem-me dizer que a Comissão tem legalmente as suas competências. E a monitorização, embora decorra, formalmente não pode ser a Comissão apenas a fazê-la. Até porque na antiga Lei 36/98 estava prevista a criação de uma base de dados que, ao fim de 25 anos, nunca conseguiu ser feita. Quando finalmente estava a conseguir ser feita, foi ensaiada em 2 hospitais, mudou a lei, foi todo o trabalho para trás. Nós temos muita dificuldade em fazer uma monitorização que inicialmente era feita à mão por carta, estamos a falar de 1998, ainda no ano 99, quando foi a primeira comissão, era feita por carta à mão a pedir os dados. Depois passou, mais recentemente, a ser feita por mail e com insistências telefónicas para os hospitais responderem. Mas, basicamente, é o número de internados e o número de pessoas em ambulatório, na altura, compulsivo e internadas compulsivamente. E, portanto, a nova Comissão tem por funções fazer a tal base de dados. Mas fazer base de dados implica várias estruturas, nomeadamente o Ministério da Saúde, implica orçamentos, os serviços partilhados, obviamente, as coisas têm que estar orçamentadas, depois orçamentadas têm que estar cabimentadas, e, portanto, digamos que para obtermos números, para já, terá que ser à moda antiga, digamos que não tão antiga, mas será pedidos por mails e depois aborrecendo telefonicamente para, por favor, enviem-nos. E sempre com quase um ano, porque nós só podemos pedir do ano anterior. E do ano anterior, portanto, nós haveremos de conseguir do ano 2023, proximamente, quando conseguirmos e quando nos responderem. Agora, a monitorização que é feita também, para além destes pedidos em termos de números, e anualmente é feito um relatório à tutela. Sim, sim. Também é feita através de visitas que são feitas aos estabelecimentos e que são falando com os técnicos, falando com as pessoas, com os internados. Posso lhe dizer, a nova comissão foi nomeada em novembro, portanto a lei se fosse aplicar em agosto, foi nomeada uma comissão em novembro, a reuniu pela primeira vez em dezembro, portanto na prática começámos a trabalhar. De um momento muito Ainda assim já fizemos inicial. já fizemos uma visita a um estabelecimento, temos previstas várias visitas a vários estabelecimentos, à partida aleatoriamente ou eventualmente havendo notícia de alguma coisa que seja preciso, enfim, ficar claro que, enfim, que as coisas são transparentes. Fomos já visitar um estabelecimento, falamos com os técnicos, falamos com os internados. Posso lhe dizer que este ano já visitámos um serviço e chegámos lá, perguntámos quantas pessoas é que estavam internadas, das cerca, não sei se estavam cerca de 20, um serviço tinha cerca de 20 internados, 20 e tal, perguntámos quantos estavam internados involuntariamente e disseram-nos neste momento nenhum, mas ainda estavam lá 2 que tinham passado a tratamento voluntário. Obviamente foram entrevistados e foi claramente um tratamento voluntário. Foi a lei a funcionar. Entraram involuntariamente, tiveram alguns poucos dias, aceitaram o tratamento, foi imediatamente levantado, eles aceitaram efetivamente. Nós falamos com eles e eles disseram sim, quer dizer, eu até vou ter alta hoje, disse-nos uma senhora. Outro ainda iria ficar internado mais algum tempo, porque dizia, pois eu não estava bem. É claro que nem sempre as coisas correm tão bem. Claro, essa amostra é muito reduzida, mas a Comissão então está a dar os seus primeiros passos. Estamos a dar os primeiros passos. Com dizer, profissionalismo. Geralmente as pessoas queixam-se da comida, o que não tem nada a ver connosco. Tem a ver connosco portugueses. Pronto, mas isso, enfim. Muito bem. Posso dizer que na última visita o senhor queixou-se da cama. Pois. Achou que estávamos a perguntar as camas, mas pronto, ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido, sendo que, como disse, realmente eu sou presidente da Comissão de Acompanhamento, mas queria deixar aqui expresso que, obviamente, as opiniões que der apenas me vinculam a mim e não
necessariamente a Comissão. E, portanto, era só deixar essa reserva, sendo certo que, obviamente, a conhecimento das pessoas da Comissão estaria aqui e não há seguramente qualquer problema e estaremos em concordância. Mas, as minhas opiniões apenas a mim me Sim, senhor. São os primeiros passos da Comissão que está agora a iniciar a sua atividade. Sr. Fernando Vieira, muito obrigado pela sua participação nesta conversa, foi muito interessante e muito obrigado pelo contributo que deu para esclarecer aqui os nossos ouvintes sobre esta matéria. Obrigada a todos os que assistiram a este podcast e mantenham-se atentos a novas edições do PBBR Talk.